28 de julho de 2026, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz, sintam-se todos bem acolhidos. Terça-feira, terçou, que alegria nós começarmos o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, meditando, colocando a palavra na vida e no coração. Muito bem, minha gente, vamos iniciar sempre com o sinal do Cristo Salvador que tanto nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículos do 17 ao 22. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostaste deveras de Sião? Por que então nos feriste tanto que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Mas por teu nome, não nos faças sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu o Senhor nosso Deus que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, o livro de Jeremias situa-se num dos períodos mais turbulentos da história de Judá, né? Judá é o reino chamado Reino do Sul, né? Então, o profeta Jeremias, ele exerceu seu ministério aproximadamente nos anos 627, 580 a.C., né? Num contexto do chamado declínio espiritual e público, que levou ao fim do reino de Judá. Tá? Então, o pano de fundo histórico é denominado pela ascensão do Império Neobabilônico sob o imperador Nabucodonosor, que derrotou o Egito e progressivamente também subjugou Judá. Apesar da reforma religiosa de Josias, o povo de Judá retornou à idolatria e também à injustiça social. E Jeremias, ele denuncia incansavelmente a infidelidade à aliança, anuncia um juízo iminente, anuncia a queda de Jerusalém e o exílio babilônico, mas também ele proclama uma esperança de uma nova aliança. Tá? É aquela coisa, gente, quando nós nos afastamos de Deus, vem as consequências. Isso daí é tiro e queda. Não existe prosperidade permanente sem Deus. Não existe alegria permanente sem Deus. Não existe felicidade permanente sem Deus. Né? E o povo queria gozar das alegrias, né, da vida sem aquele que fez tudo, que é Deus. Por isso o povo começou a adorar deuses falsos, os Baals, a corrupção entrou no reino,
a injustiça social, os ricos explorando os pobres, aquelas montaréu de confusão que vai culminar no exílio. Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, vai mandar a Babilônia, o exército babilônico, invadir Judá e vai levar todo mundo para o exílio para ser escravo. Tá? Jeremias, ele anuncia o que vai acontecer, mas ele anuncia também uma esperança, que é o que o texto de hoje nos traz um pouco. O capítulo 14, que nós ouvimos hoje, 14, do 17 ao 22, insere-se numa sessão que trata de uma grande seca que assolou Judá. O juízo divino pela infidelidade do povo. Então, a perícope de hoje é uma lamentação litúrgica, onde o profeta ele fala em nome do povo, alternando entre o lamento pela catástrofe e também a súplica, o pedido pela misericórdia. Tá? Então, o texto de hoje, que vai do 17 ao 22, pode ser dividido em 4 partes. O 17 e o 18 é o lamento do profeta. Depois o 19 é uma queixa dolorosa, né? Acaso rejeitaste? Né? Depois o 20 é a confissão dos pecados, reconhecer os pecados. E o 21 e 22 é uma súplica final, baseada na honra do nome de Deus e no reconhecimento do seu poder exclusivo. A gente vai acompanhar essas quatro partes. Vamos para a primeira parte, então. Versículos 17 e 18, o lamento do profeta. Deus, ele ordena a Jeremias que derrame lágrimas incessantes. Então, o choro do profeta reflete o próprio coração de Deus diante da tragédia. A expressão "a jovem filha do meu povo", que nós ouvimos no texto, é um termo carinhoso e também cheio de intimidade, usado por Jeremias para denotar, gente, a relação especial de Deus com Judá, a jovem filha do meu povo. E a catástrofe ela é dupla. A espada, ou seja, a Babilônia vai invadir Judá, ou seja, a espada, que é a invasão militar, e também agora aconteceu a fome, tudo junto, consequência da seca e também do cerco, Então o versículo 18, olha só, se eu sair ao campo, não vejo cadáveres abatidos à espada. Se eu entrar na cidade, me deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Então, esse versículo ele é particularmente grave. Até mesmo os profetas e sacerdotes, que são os líderes espirituais que deveriam guiar o povo, eles estão perdidos, eles andam à toa pelo país, sem palavra de Deus, nem direção. É um colapso total da liderança religiosa. Gente, quantas vezes diante das crises da nossa vida, os nossos guias espirituais também se calam ou se perdem? A crise pode atingir todos os níveis, gente. Ninguém está imune. Ninguém. Mas o choro de Jeremias nos ensina que o lamento verdadeiro diante do sofrimento não é falta de fé, é um ato de honestidade com Deus. Às vezes a gente pensa que os clérigos, por exemplo, são os pastores da igreja, que a gente às vezes pensa, não sei o que algumas pessoas pensam, na verdade, que são como que semideuses, mas são pessoas frágeis, que podem também esmorecer na fé, que podem também sucumbir se não forem sustentadas pela fraternidade, se não forem sustentadas pela oração fraterna, não é? Até os sacerdotes e também os profetas perambulam pela cidade, diz o texto. Aqueles que eram para estar à frente com coragem, ajudando o povo, incentivando o povo, também se uniram na desesperança. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É aquela coisa, aquela frase, aquele ditado, se você tem sobre você responsabilidades, se você tem sobre suas responsabilidades vidas,
Você não pode deixar a peteca cair. Você que é padre, você que é chefe de família, mãe de família, pai de família, você que é empreendedor, você não pode deixar a peteca cair. Você precisa estar primeiramente, é uma coisa prioritária, estar cheio de Deus, estar vivendo no Espírito, estar vivendo na unção. Você precisa estar assim. E como você que está me escutando, como você está? Porque se você deixar a peteca cair, se você fracassar, tudo que depende de você, da sua autoridade espiritual, ou até mesmo visual, concreta, vai cair junto com você. Não é? É muito forte isso. Jeremias, ele chora. Por quê? Porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Senhor, nos acuda, nos ajude. Não dá. Não dá. Não é? Aqui, nós cristãos, nós somos chamados a não banalizarmos a dor, mas a chorarmos com os que choram, né? Mantendo os olhos abertos para as realidades, sem fugir para ilusões. Quando for necessário, vai até Jesus e chora. Eu não sei se você já fez isso na sua vida. Eu tenho certeza que algo na sua vida já não deu certo. Pelo menos na minha vida tem coisas tem coisas que foram muito difíceis. Tem. E não é uma coisa só, não. Eu já chorei diante de Jesus. Eu já chorei. Isso é um ato de total entrega. No fundo, é um gesto que significa que nós dizemos a Jesus: olha, eu não tenho mais condições. Se o Senhor não assumir a minha vida, vai tudo para o chão. Às vezes é preciso fazer isso, gente. Olha, eu não estou dizendo que é preciso fazer isso quando as coisas estiverem lá no chão, já quase caídas. Quando você percebe que você já se tornou insuficiente, vai diante daquele que tudo pode, gente. Vai diante daquele que tudo pode, que é Jesus. É uma experiência fantástica, fantástica. Não é? Depois nós vemos o versículo 19, que é a queixa dolorosa, né? Que é proferida. Acaso terás rejeitado a Judá inteiramente? Acaso Deus terá se desgostado de Sião? Olha, é forte isso. É uma linguagem, aqui a linguagem, ela muda para uma oração de interrogação dolorosa, né? É um clamor que lembra até os salmos de lamentação. As perguntas, elas são retóricas, revelam a angústia teológica do povo de Judá. Deus teria rompido definitivamente a aliança? Né? Olha, o verso, ele ecoa a expectativa frustrada de paz, né? A expressão, né? Nós esperávamos a paz, contávamos com o tempo de cura. Olha, essas expressões revelam que o povo depositara esperanças numa libertação que não veio, né? E o termo aqui, esperávamos o tempo de cura e não restou senão consternação. Essa expressão consternação aqui, ela significa pavor repentino, terror. É o choque do desamparo. Essa pergunta de Jeremias é também a nossa, nos momentos de silêncio de Deus. Senhor, até quando? Onde estás? E a tentação é pensar que Deus, gente, Ele nos abandonou. Mas a própria oração de lamento já é um ato de fé, olha só. Só clama a Deus quem ainda acredita que Ele existe e que Ele pode responder. O salmista também pergunta, né? Quando nós rezamos o Salmo 42, no Salmo 79, né? Jesus na própria cruz, Jesus clama, né? Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
Então, o lamento bíblico não é um desespero ateísta. Você gritar, você se desesperar, você ter medo, você olhar e não conseguir vislumbrar uma solução, isso não é ser ateu, isso não é perder a fé. É também uma oração que busca Deus na escuridão. O importante é estar em Deus, é buscá-lo. Buscá-lo. A falta de fé não é você chorar, se desesperar, ter medo. A falta de fé é você, quando sentir essas coisas ou passar por isso, é você não buscar a Deus. Aí é falta de fé. O pranto, minha gente, reflete a nossa fragilidade humana. Isso sensibiliza o coração de Deus. Depois do versículo 20, nós vemos no versículo 20 a confissão dos pecados, né? Olha, reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados dos nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. É uma virada do texto aqui. Depois do lamento, da interrogação, vem a confissão. Nós reconhecemos, é um verbo forte, reconhecer. Implica conhecimento íntimo, admitir publicamente. O povo reconhece a sua impiedade, a sua maldade, a sua rebeldia, né? Os pecados dos seus pais. Olha a dimensão comunitária, histórica do pecado, né? O profeta, ele se coloca dentro do povo pecador, é interessante. Ele não se coloca fora. Jeremias não se coloca fora, porque ele faz parte do povo, ele também vai sofrer as consequências do pecado. Todos pecamos contra Ti, não há exceção. Então a confissão é o pré-requisito para a restauração. A confissão sincera é o caminho de volta. Enquanto o povo culpava as circunstâncias ou os inimigos, não havia saída. O primeiro passo para a cura espiritual, gente, é o reconhecimento do próprio pecado sem justificativas. E nós vivemos numa cultura que foge da culpa. Nós vivemos numa cultura que foge da culpa. Nós temos pecado? Sim, mas nós temos que assumir algumas coisas em nós como pecado. O que tem acontecido hoje, até mesmo dentro da igreja, é o que se chama de iniquidade, né? O que é iniquidade? É aquilo que é mal passar a ser bom. Não, na verdade, não passou a ser bom, mas foi interpretado como bom. Não é? Então, aquela visão, né, do indiferentismo religioso, aquela visão do tal de acolher todo mundo, de portas abertas à igreja, inclusive falei sobre isso domingo, e é assim que deve proceder. Só que a verdade, ela é única, objetiva e imutável. As pessoas que estão dissonantes da verdade, elas estão junto com aquelas que já vivem a verdade e a vontade de Deus. É o tal do joio e do trigo, né? Nós ouvimos há 2 domingos atrás. Só que a verdade, ela não muda. Não muda. E o que está acontecendo? As pessoas estão tentando modificar a verdade para agradar os outros, para que todos se sintam bem. Eu acho que em você que está me escutando, deve ter coisas que você tenta mudar em você mesmo e você não consegue. E não é porque você não consegue que isso em você vai se passar a ser virtude. Não é defeito, precisa ser mudado e vai precisar continuar sendo mudado. Eu também tenho em mim coisas que eu já amadureci muito, mas que ainda não consigo. Eu percebo, hora ou outra, está lá novamente, e não é por isso que eu vou começar a desprezar isso e está tudo bem, e não vou mais pensar nisso. Não, continua sendo um objetivo a santificação, porque a verdade, ela é única. Não é? Então nós vemos aqui que o reconhecimento do pecado, ele é algo essencial para o povo obter o favor de Deus. Nós vemos esse texto. Nós vemos o texto. Não é? Nós vivemos numa cultura, mais uma vez, que foge da culpa. Parece que eu não tenho nada que melhorar em mim. Está tudo muito bom.
E o salmista nos lembra, no Salmo 51, não é? Um coração contrito e humilhado, Deus não despreza. Está no Salmo. Então a confissão verdadeira, ela não é uma autoflagelação, mas ela é a verdade sobre nós mesmos diante de Deus, que é misericordioso. E depois os versículos 21 e 22, que é uma súplica final baseada na honra do nome de Deus, né? Deus colocado como um Deus poderoso, né? A honra do nome de Deus, o versículo 21, por teu nome, olha só. Então, a motivação não são os méritos do povo, mas o próprio caráter de Deus. O trono de tua glória, uma referência à Arca da Aliança, né? Ao templo de Jerusalém, onde a presença divina habitava. Então, se Judá for destruída, os povos vizinhos diriam que Deus foi impotente para salvar o seu povo. Por isso que daí vem a vergonha, a desonra. Não é? São dois fundamentos teológicos. Primeiro a questão do nome, né? E depois a questão da fidelidade, da aliança, né? Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Então, Jeremias, ele apela para o pacto feito por Deus com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Não porque o povo mereça, mas porque Deus é fiel. Mesmo quando o povo é infiel, Deus é fiel. Então, uma das afirmações mais poderosas do texto, né? Os ídolos dos povos, os Baals, os deuses cananeus da fertilidade, eles não podem fazer chover. Os céus por si mesmos não enviam chuva. Só o Senhor, o Deus de Israel, controla a natureza, a história. Então essa afirmação combate a tentação, uma tentação sincrética de buscar outros deuses para suprir as necessidades materiais. Gente, quantas vezes é só nós pensarmos, nós buscamos soluções em ídolos modernos. Achamos que o dinheiro, que o poder, que a tecnologia, que os relacionamentos, que o status e que tantas outras coisas podem resolver os nossos problemas. E Jeremias nos lembra que só Deus tem o poder real sobre a vida, a morte, a provisão, a restauração, só Deus. Por isso que ele fala, por teu nome, olha só, essa expressão é muito forte. Essa expressão nos ensina a rezar não pelo que nós merecemos, mas pela misericórdia que vem da fidelidade de Deus. Oração de abandono, de confiança, gente. Mesmo na crise, sabemos que Deus, ele não quebra aliança, porque ele é fiel. Não por nós, mas porque isso está no ser de Deus, a fidelidade. Porque ele ama. Né? Então, que essa palavra de hoje nos ajude, né? Nos ajude a reconhecermos a nossa fragilidade, a acorrermos a Deus, que vem em nosso auxílio, e a reconhecermos o quanto Deus faz, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Ele faz muito por nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, passamos muito tempo hoje. Desejo a vocês um excelente dia, muita paz, saúde, muitas alegrias. E lembremos sempre, Deus está no comando de tudo. E amanhã nos encontraremos novamente para mais um programa Reflexão Diária. Até lá, minha gente!